Olá, pessoal dos primeiros anos, eu sou a professora Isabela, de Biologia. Estamos aqui para mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao assunto Química da Vida, da aula 4, iniciando agora essa segunda unidade. Agora, a gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Também queria pedir para vocês se inscreverem no canal da escola para ativar as notificações para ficar informado sobre quando tiver videoaula. E se puder, também deixe seu like, certo? Bem, gente, dando continuidade à aula da Química da Vida, aula 4, a gente vai falar agora sobre os carboidratos. Os carboidratos, eles também são chamados de glicídios ou hidratos de carbono. Eles podem ser divididos em 3 grupos, que são os monossacarídeos. Os monossacarídeos são açúcares simples. Os disacarídeos, que são açúcares formado pela união de 2 moléculas de monossacarídeos. E os polissacarídeos, que são os mais complexos, são carboidratos formados pela união de muitas moléculas de monossacarídeos, por isso que eles são complexos, certo? Bem, os monossacarídeos, eles são glicídios muito mais simples. A fórmula geral dele é essa daí, que você está vendo, CH2ON. O nome dado aos monossacarídeos dizem a respeito ao número dos átomos de carbono da molécula. Então, se eu tenho um monossacarídeo de triose, eu tenho com 3 átomos de carbono. Aí é a fórmula dele. Se eu tenho tetrose, eu tenho com 4 átomos de carbono. Se eu tenho uma pentose, eu tenho com 5 átomos de carbono. E se eu tenho uma hexose, é com 6 átomos de carbono. Para os organismos com os principais monossacarídeos, eles são as pentoses e as hexoses. Os principais monossacarídeos são pentoses e hexoses. Entre as pentoses, existem 2, que são as mais importantes, que são a ribose e a desoxirribose. Eles participam na constituição dos ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos, professora? São o RNA e o DNA. E como exemplo que a gente pode ter das hexoses, a gente pode citar a glicose, a frutose e a galactose, que são as principais fontes de energia para os seres vivos, são muito importantes. Agora a gente vai ver os disacarídeos. Quem são os disacarídeos? Eles são formados pela união de 2 monossacarídeos. A gente pode citar como exemplo a sacarose, que vem a junção da glicose com a frutose. A sacarose a gente pode encontrar na cana-de-açúcar. É um exemplo de disacarídeo, né? E a lactose também, que é a junção da glicose com a galactose. A lactose é o açúcar do leite. A sacarose, o açúcar da cana-de-açúcar, né? O açúcar da cana-de-açúcar. Deixando bem claro aí. E a partir daí, a gente vê que na reação entre 2 moléculas de monossacarídeo, há sempre uma liberação de molécula de água. Aí há a síntese de desidratação, como a gente viu antes, falando da água. Lembram? Síntese de desidratação, e a gente também falou sobre quebra por hidrólise. Então, desidratação é a mesma coisa que hidratação.
Pronto, aqui também acontece, também quebra de hidrólise. Na quebra de um disacarídeo, quando ele quebra, aí a entrada de uma molécula de água, quando ele quebra, certo? Pronto, aí esses processos, eles são geralmente envolvidos na digestão química de muitos alimentos, certo? Na digestão química de muitos alimentos. E os disacarídeos, eles são solúveis em água, mas não são tão de forma imediata como fonte de energia, certo? Por quê? Porque eles precisam ser quebrados por hidrólise, dando origem a 2 monossacarídeos para poder ser absorvidos, certo? Então, eles são solúveis em água, mas não imediatamente aproveitáveis como fonte de energia, certo? Os polissacarídeos, como eu tinha falado antes, eles são mais complexos. Por que eles são mais complexos? Porque eles são constituídos por várias moléculas de monossacarídeos. Principalmente a glicose unida entre si vai formar cadeias extensas, por isso que são complexas. Eles são insolúveis em água, fazendo com que seja uma vantagem, né, de participar como componente estrutural da célula ou também funcionando como um armazenador de energia, certo? Então, essa é a fórmula geral. A fórmula geral dele é a partir das hexoses. Essa é a fórmula geral dele. E eles também podem ser desdobrados em açúcar mais simples por hidrólise. Aquela quebra de hidrólise que aconteceu, que eu expliquei antes. Pronto, ele pode ser transformado, desdobrado em açúcar mais simples. Como em cada ligação entre 2 monossacarídeos há a perda de uma molécula de água, a fórmula geral dos polissacarídeos, formada a partir das hexoses, é essa daí, certo? C6H10O5. Bom, agora a gente dá uma pausa bem rápida para recapitular tudo que foi dito. Então, vamos ver aí até onde vocês entenderam. Então, tem 2 questões aí de atividade. O que vem a ser o carboidrato e como ele pode ser dividido? Né? Primeira questão. Segunda questão. De acordo com o que foi dito anteriormente, escreva o nome das pentoses mais importantes. Certo? Mais para frente também tem mais perguntas. Continue prestando atenção na videoaula. Então, a gente agora vai ver quais são os carboidratos, como os carboidratos são importantes na alimentação humana. Então, é importante o quê? É fundamental incluir ele na nossa dieta. A gente pode encontrar ele em todo o alimento de origem vegetal, certo? A gente pode citar onde a gente pode encontrar no milho, no arroz, na mandioca, na batata, no inhame, né? Agora, a gente não pode esquecer também que a gente encontra ele em pães, massas e doces. Só que vale salientar que esses alimentos derivados do leite também apresentam carboidratos, bem como também o mel, né, que apresenta carboidrato. O amido, a sacarose, a glicose e a lactose, eles são importantes como fonte de energia, certo? Então, todos esses daí são importantes como fonte de energia. Os polissacarídeos, celulose, o polissacarídeo celulose, a celulose em si, é importante, fundamental como fonte de energia. E a gente vai ver mais pra frente agora porque a celulose é muito importante. Então, vamos ver agora os principais polissacarídeos. Quem são? Primeiro, a gente vai ver os polissacarídeos estruturais. Quem são os estruturais? A celulose e a quitina. A celulose é encontrada na parede celular da célula vegetal e é formado por glicose, unidades de glicose. Ele é um carboidrato fibroso, por isso que dizem que esse tipo de carboidrato é constituído de muita fibra, denominado de fibra na dieta humana, e ele é bem abundante na natureza. Aí, um fato interessante é que a madeira é formada de 50% de celulose, enquanto as fibras de algodão
são de 100% de celulose. Isso é um fato interessante que eu quis mostrar para vocês, né? Outra coisa que eu quero citar, quando nós ingerimos alimentos de origem vegetal, a celulose não ela é digerida, aí é denominada de fibra, como eu falei, né? Quando a gente faz na dieta humana, na nossa dieta, na nossa ingestão de fibras, é importante a gente fazer essa ingestão para o bom funcionamento dos nossos intestinos, certo? Do intestino de cada pessoa, de cada ser humano. Então, para o meu intestino funcionar bem, eu tenho que ter uma dieta rica em fibras, para não desencadear problemas de saúde, problemas intestinais. A quitina, ela é um polissacarídeo encontrado na parede celular das células e em alguns fungos, né? Ela é encontrada em alguns fungos e no exoesqueleto de artrópodes, como insetos e crustáceos. Em aranhas também, certo? Ele é formado por várias moléculas de glicose e também por grupos amina. Os polissacarídeos energéticos agora. Quem são os energéticos? O amido e o glicogênio. O amido, ele é a principal substância de reserva de energia dos vegetais. Ele é formado por dois tipos de polímeros de glicose, amilopectina e amilose. Os grãos de amido da planta ficam armazenados no interior dos plastos, organelas típicas da célula vegetal. Então, o amido, ele ocorre em plantas e em certas algas. E ele tem função de quê? De reserva. Por quê? Reserva energia. Por isso que ele é chamado de polissacarídeo energético. O glicogênio, ele é a principal reserva de energia dos animais. É formado pela união de várias moléculas de glicose. Esse glicogênio, ele é encontrado no nosso fígado, nos nossos músculos. Então, vamos gravar isso aí, gente. Ele é encontrado no fígado e no músculo. E é a principal reserva de energia dos animais, né? Vamos lembrar disso. E quando a gente necessita de energia, o glicogênio ele é quebrado em glicose. Quando ele quebra, vira glicose e será utilizado pelas células. Vamos lembrar disso aí. A gente pode encontrar ele também nos fungos. Então, lembrando, o glicogênio tem função de reserva de energia, é um polissacarídeo energético. E aí, professora, os carboidratos, eles engordam? Os carboidratos, ele deve estar presente na nossa dieta. Eles são importantes para o bom funcionamento do nosso corpo, para reserva de energia, quando a gente viu aí. Só que ele é recomendado 45 a 65% das calorias diárias sejam provenientes desse grupo de alimento. Só que deve-se ficar atento à necessidade metabólica de cada pessoa. Cada pessoa tem um metabolismo diferente para digerir esses carboidratos. Então, é importante ter uma dieta adequada. Então, quando a gente ingere o carboidrato em excesso, vai acarretar problemas de saúde, como a obesidade. Com a pessoa com metabolismo lento, que não vai conseguir quebrar esses carboidratos, vai ficar obesa. Entretanto, se a gente fizer uma alimentação muito pobre em carboidrato, vai se sentir prejudicado, vai ser prejudicial à nossa saúde, porque não vamos ter reservas de energia, certo? Bom, para finalizar agora, diante de tudo que foi falado, a continuação da atividade. As exoses, elas são importantes fontes de energia para os seres vivos. Considerando esta afirmação, cite exemplo de exoses. E a quarta questão, quais são os principais polissacarídeos? Fale sobre um deles. Escolha um polissacarídeo e fale sobre um deles. Bom, gente, essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês continuem se cuidando, né?
e estudem direitinho. Cuidado para não acumular atividade. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau.